Olá, estudantes! Tudo bem? Bom dia para vocês. Mais uma vez estamos aqui. Eu sou a Fernanda, sou professora de História. Estou aqui pelo projeto Seduc em Ação, pela Rede Estadual de Goiás. Tudo bem? E nessa aula, na nossa aula de História, nós vamos então trabalhar com a Idade Média, a Baixa Idade Média, com ênfase no feudalismo, na Guerra dos 100 Anos, na Peste Negra. Vamos lá? A habilidade da BNCC, prevista então na nossa matriz, prevê analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Os objetos do nosso conhecimento que vamos trabalhar nessa aula, conforme apresentei para você no início, prevê então a Idade Média, sobretudo o contexto da Baixa Idade Média, o feudalismo. Os objetivos dessa aula, o que a gente pretende com essa aula? O que nós vamos aprender aqui? O que nós vamos então acrescentar no nosso conhecimento? Nós vamos identificar elementos de transformação entre os séculos XII e XIV, a Baixa Idade Média. Vamos também analisar a relação entre senhores e servos no mundo antigo e medieval, relacionando a escravidão, servidão e o trabalho livre. Vamos ainda localizar informações implícitas e explícitas nos textos sobre os processos de formação das identidades culturais conflitantes na Idade Média. Que identidades culturais seriam essas, hein? Pense comigo. Quando a gente trata do universo europeu cristão, a cristandade como identidade na Europa. Por um outro lado, nós temos ali no Oriente Médio a grande tendência do islamismo. E temos ainda a presença forte dos judeus em Jerusalém, em Israel. Vamos conversar bastante sobre isso. Para começar, eu deixei para você no Jamboard algumas perguntas para a gente introduzir esse nosso conhecimento ou aquilo que a gente possa ter noção sobre a Idade Média. Eu te perguntei, se você conheceu castelos em filmes, pessoalmente, quando você viajou, quando você assistiu alguma série, quando você assistiu então algum filme? Perguntei para você também, por que os castelos seguem essa engenharia constituindo fortalezas? Por que eles não vislumbram somente algum aspecto de beleza ou só algum aspecto de modismo? Mas por que eles precisavam ter torres? Por que eles eram cercados por muralhas tão altas, por fossos? Também pensando nessa lógica da proteção da cristandade europeia. E ainda, perguntei para você também, qual o perfil socioeconômico das famílias que habitavam os castelos? Estamos falando da nobreza, estamos falando dos senhores feudais, que mantêm toda aquela estrutura ali, através do trabalho dos servos. E eu te faço outra pergunta, por que os castelos têm torres tão altas? Que tem toda uma relação com a pergunta que eu te fiz sobre a engenharia dos castelos, não é mesmo? Entra lá no Jamboard e responde essas questões, tá? Outro aspecto muito importante que vai ilustrar para a gente aqui. Fica para você a sugestão do maravilhoso Cruzada, filmão, produzido por Ridley Scott, grande cineasta e também historiador. Eu trouxe para você aqui um trailer, para a gente ter uma noção, para a gente ter uma perspectiva fotográfica de como se relacionavam esses elementos na Idade Média. Vamos ver? Queridos, queridas, vocês vão perceber aqui, no Cruzada, uma ênfase muito grande às chamadas Guerras Santas, ou também Cruzadas. Veja o termo, cruzada, eu tenho implícita aqui, ó, a palavra cruz. Se referem às guerras que aconteceram na Idade Média entre os séculos XI e XIII,
entre católicos e muçulmanos, na disputa por territórios, principalmente ali, na região do Oriente Médio, com foco em Jerusalém, a Terra Santa, a busca pela Terra Santa, a afirmação de verdades, a afirmação de ideologias, a afirmação de controle territorial. Durante 2 séculos nós tivemos então as sangrentas guerras entre católicos europeus e muçulmanos islâmicos. E é interessante também pensar o quanto as cruzadas vão mexer, vão abalar as estruturas que mantinham aquele sistema do feudalismo, que tem toda uma relação com o que eu coloquei para você ali, quando te perguntei sobre a engenharia dos castelos. Vamos perceber o quanto as cruzadas vão trazer mudanças depois de 2 séculos em função dessas guerras. Morreu muita gente, muitas pessoas pobres, servos, crianças, mulheres, iam para as frentes de batalha. De alguma forma, por mais que a ideologia religiosa fosse um pilar que sustentava a justificativa dessas guerras, por um outro lado, nós também percebemos uma forte tendência de controle populacional. Essas guerras tinham uma forte articulação a partir do Concílio de Clermont, desde a gestão do Papa Urbano. Isso tudo começou no século XI. E, nesse sentido, nós percebemos uma relação intrínseca entre o poder da Igreja, o poder dos senhores feudais, nesse processo de busca por territórios no Oriente Médio. Assistam. Você vai gostar bastante e vai ajudar para a gente ilustrar tudo isso aqui que a gente está conversando. Tudo bem? E como que o Enem vai trabalhar isso? Olha só, nós temos aqui a exposição de textos para nossa análise. O primeiro texto coloca para a gente: os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro, não puderam ver, sem estremecer de dor, o acampamento onde Gautier havia deixado as mulheres e crianças. Lá, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos que fraqueza ou doença conservava sob tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos, massacrada naquele lugar, tinha ficado sem sepultura. Veja você, temos uma perspectiva acerca das cruzadas, uma perspectiva que coloca um pouco de pena, um pouco de compadecimento dos cristãos nesse processo. Mas temos outro texto aqui. Foi de fato na sexta-feira, 22 do tempo de Shaban, no ano de 492 da Égira, que os franges se apossaram da cidade santa, Jerusalém. Temos ainda, após um sítio de 40 dias, os exilados ainda tremem cada vez que falam nisso. Seu olhar se esfria, como se eles ainda tivessem diante dos olhos aqueles guerreiros louros, protegidos de armaduras, que espelham pelas ruas o sabre cortante, desembainhando, degolando homens, mulheres e crianças, pilhando casas, saqueando as mesquitas. Quando falam frange, no texto se refere aos cruzados, um texto que traz uma perspectiva já voltada para os islâmicos. Percebeu? E esses 2 textos se referem ao mesmo assunto, as cruzadas, ocorridas no período medieval, mas apresentam visões distintas sobre a realidade dos conflitos religiosos desse período. Uma visão cristã, uma visão islâmica. Percebeu? E ambos os textos narram partes de conflitos ocorridos entre cristãos e muçulmanos durante a Idade Média e revelam como a violência contra mulheres e crianças era prática comum dessa época. Apesar de ter havido alguns confrontos militares, foram resolvidos com base na ideia do respeito e da tolerância e cultura religiosa. O que é correto afirmar? A letra D. Os 2 textos fazem análises corretas.
Outros dois aspectos que eu trouxe aqui para você da Idade Média, que a gente não pode deixar passar. A grande pandemia, a peste negra, no século XIV, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Peste negra foi provocada por bactéria, por causa do contato com ratos, por causa do mau saneamento que havia na época, muito precário. Outro aspecto ainda do século XIV que marca forte a Idade Média, a Guerra dos 100 Anos. Fica a dica para você, assista também Joana d'Arc, essa menina prodígio que representou em muito essa luta dos cristãos, dos católicos, essa coisa da fé acima de toda e qualquer questão, em função da rivalidade, no caso, entre Inglaterra e França. A guerra durou mais de 100 anos, foram 116 anos. Assista, fica a dica para você. Mas, para finalizar isso, por que Joana d'Arc foi condenada à Inquisição? Por ser mulher? Por liderar um exército sendo mulher? Gravíssimo, né? Mas a gente precisa compreender o contexto. Não podemos olhar para o passado somente com os nossos olhos, somente com a nossa perspectiva. Ok? Estude e compreenda esse processo. E afinal, finalizando, a peste negra, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia, as revoltas camponesas ocasionadas pelo precário equilíbrio da produção agrícola e Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, foram responsáveis pela crise do feudalismo e a consolidação do poder dos reis. Queridos, queridas, muito obrigada. Até logo. Não saiam daí. Assim que virar um intervalo, vamos ter a maravilhosa aula de Biologia com o nosso professor Murilo Ramos, aqui pelo Seduc em Ação. Tchau, tchau. A gente corre atrás o dia inteiro.